Shalom, shalom, povo de Deus. Mais uma live de testemunho. Mais um dia nós encontramos aqui na página Mulheres com Espada. Mais um dia de testemunho. Minha história escreveu Jesus. Estaremos recebendo nessa tarde, no dia de hoje, a pastora Lisa Afonso. Vai estar testemunhando, nos contando tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado na vida dela. Sejam muito bem-vindos. Convida alguém, compartilha essa live para que outras vidas venham ser alcançadas, ministradas na tarde de hoje. Amém? Ô glória. Seja bem-vinda, Cristina, Parte do Senhor, Rayane, que está aqui, Roberta, Flávia. Sejam bem-vindas a esta live de testemunho. Deus é bom, né? Deus é bom em todo tempo e tudo aquilo que o Senhor faz é bom. E nós precisamos compartilhar, nós precisamos testemunhar aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor opera nas nossas vidas, né? Você que está aqui participando conosco, assistindo essa live, você tiver testemunho, você homem, você mulher que tem testemunho, tem uma história com o Senhor, me procure, tá? Tem o nosso número aí na rede social, nos chama lá no direct. A gente pode estar dando uma oportunidade para você estar compartilhando teu testemunho, dando a honra, a glória ao Senhor, porque a Ele é devida. Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, nós precisamos testemunhar, precisamos falar quem Ele é, o que o Senhor tem feito, né? O Senhor, quando me deu esse direcionamento desta live, Ele falou a respeito disso comigo. Porque as pessoas não acreditam mais no poder de Deus, não acreditam mais na sua manifestação, não acreditam que o Senhor pode fazer, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que Deus faz infinitamente mais daquilo que esperamos ou queremos. Mas Deus, Ele não mudou, não existe variação, né? Então, toda semana um homem, uma mulher tem vindo aqui para testemunhar, para falar os feitos do Senhor, né? Deus é bom. Então, você que está aqui, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Vamos orar? Vamos iniciar essa live orando, ok? Apresentando ao Senhor esse tempo que nós vamos ficar aqui. Exatamente. Nosso Deus não mudou. Denira, Parte do Senhor. Muito bom vê-la aqui. Rosemary, Parte do Senhor, seja bem-vinda à página do projeto. Vamos orar? Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome na beleza da Tua santidade, rendemos a graça, o louvor e a adoração ao Senhor. Pai, seja bem-vindo a este dia chamado hoje aqui conosco. Nós estamos compartilhando uma porção do Teu Espírito. A direção é Tua, o testemunho é Teu, a honra é Tua. Faz conforme o Senhor desejar, que vidas venham ser alcançadas, transformadas pelo Teu poder, Pai. Alcança, Deus, pessoas no dia de hoje, através dessa live, Senhor. Assim te oramos, te agradecemos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, graças a Deus. Rayane, Deus é lindo em tudo que Ele faz. Ele faz o impossível, e tudo no tempo dEle. O ser humano hoje não consegue entender isso, mas o que Ele faz é lindo. É verdade, Rayane. As pessoas, muitos dizem que conhecem a Deus, mas não... dizem que conhecem a Deus, mas nunca viveram experiências com o Senhor. Eu digo que conheço a Deus, mas eu não tenho intimidade com o Pai, né? Aqueles que têm intimidade, aqueles que têm relacionamento, eu estava até falando isso essa semana, vão receber de Deus algo extraordinário que muitas pessoas não receberam ainda. Por causa de quê? Por causa do relacionamento. Quem tem relacionamento recebe código. Quem tem relacionamento vê lá na frente.
quem tem relacionamento vai receber e vai ter uma comunicação com o Senhor que os demais ainda não têm. Por quê? Porque falta o quê? Relacionamento. Quem tem relacionamento se antecipa. Quem tem relacionamento vê o oculto, o escondido, vê coisas que muitos ainda não estão vendo. E aí às vezes as pessoas falam assim, mas por que você vê e eu não vejo? Relacionamento, confiança, fé, entrega ao Senhor, né? Tá faltando isso no meio da igreja hoje. Não dizer que, eu conheço a Deus apenas de lábios, né? Eu conhecer a Deus requer de mim intimidade, relacionamento, fé. O que eu posso dizer que eu posso conhecer a Deus? Qual foi a manifestação dele na minha vida? O que o Senhor operou? O que o Senhor fez na minha vida, na sua vida, que você hoje pode dizer assim, não, você ter certeza, convicção, Deus é real. Deus existe. Ele fez isso na minha vida. Ele operou isso na minha vida. Se eu fosse falar aqui, seria mais de 30 testemunhos. Muitas experiências com Deus e continuo vivendo essas experiências com o Senhor. Porque sou melhor? Não, eu não sou melhor do que ninguém. Sou filha, como qualquer uma, né? Filho de Deus. Mas o que dá um diferencial? A entrega, a confiança, o relacionamento. Então nós precisamos nos relacionar com o nosso Criador para que a gente venha viver. Por quê? O mundo vai dizer assim, não faz. Você é maluca. Quem mandou você fazer isso? Mas você ouve uma voz, você ouve um som do céu e o som do céu fala assim para você, continua, vai em frente. Eu tô com você, eu garanto. Não vai por aqui não, vai por aqui. Tá entendendo? Há um diferencial. E aí no final de todas as coisas você vê o resultado. Por quê? Você confiou. Porque você se agarrou à palavra do Senhor, à promessa do Senhor na sua vida. Então, eu quero iniciar na tarde de hoje, deixando uma palavra de reflexão para a sua vida. Oi? Peraí, deixa eu ver aqui a pergunta da Rayane. Pastor, uma pergunta. Devemos tomar decisões e entregar a Deus ou devemos pedir respostas a Deus em oração e descansar na vontade dele? Depende daquilo que você vai perguntar. Depende daquilo que você espera, né, Rayane? Mas muitas das vezes nós temos o quê? Que consultar sim o Senhor. Precisamos consultar ao Senhor em projetos, decisões, o que a gente precisa fazer e esperar sim a resposta dele, né? Se nós estamos consultando a ele, nós precisamos esperar a resposta de Deus para que a gente não erra, para que a gente siga dentro do propósito, dentro do direcionamento que o Senhor tem para as nossas vidas, tá? Precisamos esperar sim a resposta de Deus para aquilo que nós perguntamos a ele, né? E muitas das vezes Deus vai ficar em silêncio. Então o silêncio de Deus também é a resposta. Quando Deus fica em silêncio, é pra gente refletir, é pra gente analisar, observar o cenário, né? E aí muitas das vezes, observando o cenário, você já vai ter resposta daquilo que você está perguntando. E tem coisas que a gente vai orar, vai pedir ao Senhor e a gente vai precisar sim descansar na vontade dele, né? Depende do que a gente está pedindo, depende do que seja prioridade na sua vida como resposta, né? Precisamos sim descansar. Quando ele nos responde e fala assim, filha, vou fazer. Filha, tô no negócio. Filha, vou te dar um sinal. Então, quando ele dá uma resposta, aí entra o quê? O descanso. Aí entra o descansar, porque o descansar fala de confiança, né? Amém? Então, a palavra nessa tarde que eu quero compartilhar o teu coração, fica lá em Salmo 63. Quando eu me sentei aqui, eu pedi uma palavra ao Senhor na tarde desse dia, para compartilhar com a igreja que aqui está. Salmo 63, apenas o verso 1, que diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Davi escreve esse salmo buscando a quem? A Deus. Ô glória. Já vou convidar a senhora, já vou compartilhar. A pastora Elisa já está aí. Então, Davi, ele dá um direcionamento aqui. Ele fala o quê?
que Deus é o Senhor dele. Deus é forte e ele busca o Senhor, sabe o quê? Em primeiro lugar. Quem você tem procurado, quem você tem buscado nos dias de hoje? O Senhor tem sido o seu senhorio? O Senhor tem sido em primeiro lugar na sua vida? Ou você tem deixado o Senhor em segundos planos e tem priorizado outras coisas? Porque Davi aqui ele priorizou a Deus. Ele diz, eu tenho buscado o Senhor que é em primeiro lugar. Todas as coisas que realmente carecemos, elas serão concedidas conforme a vontade de Deus. Deus sabe qual é a minha necessidade, Deus sabe qual é a sua necessidade, Deus sabe qual é a necessidade do coletivo. Tá entendendo? Deus sabe de tudo que nós precisamos. Então a gente não precisa ficar de um lado para o outro. A gente não precisa ficar desesperado. A gente precisa o quê? Consultar ao Senhor. Você tem consultado ao Senhor? Você tem entrado no secreto com o Senhor? Você tem apresentado ao Senhor teus projetos? Você tem apresentado ao Senhor suas necessidades? Você tem apresentado ao Senhor o que você tem vivido no dia de hoje? Você tem apresentado ao Senhor? Você tem realmente confiado nele? Não adianta falar que confia em Deus apenas de boca, mas na hora que a situação bate na tua porta, na hora que a perseguição vem, que o negócio aperta, você procura outros meios e esquece do Senhor. Você tem buscado realmente a confiança em Deus? Se hoje você pode dizer que ele é o teu Deus forte, ele é o teu tudo, ele é o teu Senhor, ele é teu amigo, teu provedor, você pode dizer isso no dia de hoje? Ou você tem dúvida? Ou gera dúvida no teu coração de quem realmente ele é? O Senhor, ele quer trazer para nós uma reflexão. O que tem sido as nossas prioridades no dia de hoje? Tem sido a casa, a conta, o casamento que eu tenho que casar, a conta que eu tenho que pagar, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir, o que será amanhã? Ou ele tem sido a provisão, ou ele tem sido o teu Senhor, ou ele que tem sido a tua prioridade? O que tem sido a sua prioridade? Então, na tarde desse dia, eu quero estar convidando a pastora a ouvir aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, né? Porque muitos conhecem a gente, mas não sabem os processos, não sabem os caminhos. É só a senhora aceitar, pastora Lisa. Deus seja louvado na tarde desse dia. Glória a Jesus. Porque as pessoas olham pra gente, mas não sabem o processo, não sabem por onde nós andamos, não sabem o que Deus fez na nossa vida, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Muitas de nós passamos por experiências com Deus para ser forjada, lapidada, tratada, né? Porque para trazer o nome dele, você tem que saber o que você está fazendo. Não é qualquer nome que você carrega. É um nome acima de qualquer outro nome. É o nome do Senhor. Amém? Pastora, a senhora está aí? Já voltou? Sinaliza para mim, por favor. Só aceitar. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Deus seja louvado na tarde desse dia. A parte do Senhor. Elias Matias, G. Rodrigues, a parte do Senhor. Denira, tô gostando de ver, hein, Denira? Ju também tá aí, a paz. Marli, Sônia Lu Loja, a parte do Senhor. Kátia, glória a Jesus. Lisa, cadê você, pastora Lisa? Ô, glória. Caio, a parte do Senhor. Deixa eu ver mais quem tá com a gente. O som não tá. Como assim? É só a senhora aceitar. Só entrar aqui com a gente.
O som não tá. O que que não tá bom? Fala comigo. É só a senhora aceitar aí o link. Não tá conseguindo? Sinaliza pra mim, pastora Lisa. Não tá conseguindo, é o quê? Não tá saindo som? Fala comigo. É só aceitar o compartilhamento. Deus seja louvado na tarde desse dia. Minha história escreveu Jesus. É uma live de testemunho. Toda semana nós recebemos uma mulher, um homem de Deus aqui para participar, contando a sua história, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor tem feito. A honra, a glória é do Senhor. Entrou? O glória. Jesus. Entra na intercessão aí, povo de Deus. Batalha na terra é, para o nome ser glorificado, o nome do Senhor. Conseguiu? É só a senhora aceitar o convite. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Minha história escreveu. Você que tem testemunho, você que está aqui. Olha, pastor, eu tenho testemunho, eu tenho uma história, eu tenho uma experiência com Deus. Me procura para a gente estar combinando. Eu estou abrindo a oportunidade para você estar aqui compartilhando a sua história, o seu testemunho. O que, pastora Lisa? Não aparece? Então a senhora entra, olha só, a senhora sai do Instagram e entra novamente. Tenta no seu outro Instagram. É porque eu estou enviando convite para a senhora, é só aceitar. A senhora está seguindo a página do projeto? Segue a página do projeto, talvez possa ser isso. Só entrar e sair novamente. Eu estou mandando o link, é só a senhora aceitar. É assim mesmo, quem sabe faz ao vivo, né? A gente sabe que é batalha, ainda mais para ser o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. A gente sabe que tudo que a gente faz no nome do Senhor é batalha. Vai fazer um chá de mulheres na sua igreja? Batalha. Vai fazer o aniversário da igreja? Batalha. Vai comprar alguma coisa, vai reunir os irmãos, vamos botar um ar-condicionado na igreja? Batalha. Não é assim? Tudo é tomado o quê? A força. O reino é tomado à força. As coisas do Senhor é tomada à força. Não é de qualquer maneira. Mandei, só aceitar. Deus seja louvado. Oh, glória. Já mandei. Foi? Ué. Será que tá bloqueado? E a minha que eu mando pra senhora? Não chega aí, não? Ué. Tenta entrar pelo teu outro Instagram, Lisa. Do projeto. Vê se vai. É, pode ser isso. Pode ser isso. Às vezes pode estar bloqueado em alguma coisa, porque se tiver bloqueado não consegue entrar. Já aconteceu isso aqui. Às vezes está bloqueado. Tenta entrar pelo outro, ver se vai. No outro Instagram. Tem dois Instagram, não é isso? Tenta entrar pelo outro. Espírito Santo de Deus. Isso. Me chama aí nos comentários quando a senhora entrar. Pelo outro Instagram. Opa, vamos ver se nesse vai.
Agora Uai, foi, viu? guerra. É porque o outro deve estar bloqueado pra live, sabia? Será? Não, eu uso ele direto. É? Estranho, né? Direto. Você deve ter me bloqueado. Eu acho que você não gosta de mim. Eu não. Duvido. Eu vou Duvido. tentar agora aumentar o meu tamanho aqui, ó, porque eu criei toda uma estratégia aqui para conseguir. Pois é, os crentes que criam estratégia. Olha aí, Meu Deus. guerra nas estrelas, Prazer te receber, contar tua história. Minha história escreveu Jesus, porque, como eu estava falando, né? Muitas pessoas olham para a gente, mas não sabem, né? O que é que Deus é. fez, qual foi o caminho que percorreu, não é No meu verdade? caso, então, menina, é cada história que o povo, assim, supõe e nunca acerta, né? Então, hoje E a o gente povo não. vai conhecer a história da pastora Lisa Afonso, com certeza. Ai, Fica à gente. vontade, deixa Deus te usar. Ó, primeiro eu quero. Ui! Coisa aqui, filho. Eu criei todo um mistério aqui para poder coisar. Pega sem esbarrar aqui o. no- Só tem um detalhe, eu não estou te vendo, Não tá? tem O Instagram, problema. ultimamente, o Instagram ultimamente ele fica assim, né? Mas dá, quando fica gravado, as pessoas nos veem normal. Sim, mas Graça e está paz a normal. todos. É, que bom. Graça e paz a todos, a todas, mulheres com espada. E que bom, estou aqui também no Remarkable, né? No Mulheres Notáveis. É, eu tenho uma história de vida em Deus que eu acho preciosa. É um presente de Deus, assim, poder contar um pouco da minha história, da minha trajetória, né? E antes de iniciar, eu quero só deixar uma meditação de um versículo que eu amo, esse versículo, que ele se encontra em Provérbios 17, 23. Eu acho que é 17, 23. Ou 23, eu acho que é 23, 17. Se eu não achar, eu vou citar e aí você vai saber. É 23, 17 mesmo. 20, 23, 7. E diz assim: porque assim como o homem imagina na sua alma, assim ele o é. Eu amo esse versículo porque ele tem muito da minha vivência, né? Da minha história com Deus. Bom, eu, Lisa Afonso, pastora Lisa, como muitos conhecem, na verdade, meu nome de batismo é Wilza Mendonça de Oliveira, Afonso com dois F's, que é de marido. E o Wilza, ele tem, na verdade, uma carga, um nome muito forte, né? Um nome que meus pais escolheram para me batizar. O Wilza, ele quer dizer a vencedora, aquela que não desiste nunca. E isso tem muito a ver comigo. E, de fato, é assim como eu me vejo também. Eu sou nascida e criada em berço evangélico, nunca me desviei, graças a Deus por isso. Ao contrário do que muitas pessoas supõem e acreditam, eu nunca fui do mundo. Sempre fui cristã, sempre fui envolvida com as coisas de Deus desde pequena, por que não dizer desde bebê, né? Porque até mesmo quando bebê eu fazia participações nos teatros da igreja, claro, não tinha consciência disso, não tinha noção, não, meus pais então que encaminhavam essa coisa toda, enfim. E aí eu cresci em berço cristão, cresci envolvida nas coisas de Deus, e sou muito feliz por isso. E a minha história com Deus ela é uma história de muita troca com o Senhor, de muita experiência, de muito relacionamento, né? Porque ser cristão de verdade, ser cristão genuíno hoje, ao longo de uma vida, não é algo tão simples assim. Porque eu já passei por experiências que talvez qualquer outra pessoa que já tivesse passado não suportaria. Então, por que eu gosto de dizer isso? Porque você estar com Deus por aquilo que Ele pode te proporcionar é uma coisa. E você estar com Deus e conviver com o Senhor e ter relacionamento com Ele por quem Ele é uma outra realidade. E é de fato assim que a minha vida ela é toda permeada.
Então, como eu disse, pastora, eu sou nascida em berço cristão, tenho 45 anos, né? E meus pais me ofertaram um altar para o Senhor, e de fato eu sou uma oferta, e digo isso com muita propriedade, com muita alegria, porque tudo que vivo, tudo que procuro fazer sempre tem muito a ver com o reino, né? Com engrandecer o nome do Senhor. Então, quando criança, já tinha minhas experiências de visões, de revelações da parte de Deus, de ser usada e muitas vezes não entender, porque como criança, às vezes a gente não tem noção, mas Deus vai nos encaminhando. Minha família é uma família bem estruturada. Hoje, meus pais são falecidos, eu louvo ao Senhor pela vida dos meus pais, né? Porque nos criaram. Eu sou, na verdade, a terceira de 4 irmãos. Então, de 4, né? Então, na verdade, meus pais já são falecidos, meu irmão mais velho também, mas toda a minha família, ela é envolvida, ela é direcionada nos caminhos do Senhor. E desde criança eu vivo essa história, vivo essa trajetória. É interessante que Deus, quando Ele nos chama desde o ventre, conforme acreditamos, nós entendemos, às vezes, não na profundidade do que de fato é, né? E quando eu fui chamada desde o ventre, a gente vai ter essa noção mesmo na madura idade, que é muito mais agora, né? E eu sempre fui muito jogada para as coisas de Deus. Com 8 anos de idade, eu já era líder do departamento infantil, ministrava para as crianças, eu já regia, né, o grupo infantil, na adolescência também. Então, eu vou ser muito sincera, não me recordo necessariamente aquele momento que eu aceitei minhas mãos, levantei minhas mãos para aceitar Jesus, porque já era muito intrínseco pelo contexto que eu vivia. Por exemplo, meus pais, era natural a gente acordar, ter nossa devocional, pelas madrugadas, nós éramos acordadas, eu me recordo com 4, 5 anos de idade, a gente acordando de madrugada para orar, e minha mãe era muito engraçada, que a gente tinha que bater as mãos na parede, clamando, orando o Salmo 91. Então, eu não tive, como muitas pessoas já tiveram, aquele tempo, ou talvez aquela oportunidade de olhar para o mundo, desejar o mundo, porque eu sempre fui muito imersa nas coisas de Deus, desde pequenininha, né, tendo visão, revelação da parte de Deus, cantando, compondo desde criança. E hoje eu vejo isso com meus filhos. Meu filho de 4 anos, por exemplo, que é quem está aqui comigo, ele pega as coisinhas em casa, né, baqueta, livro, e começa a compor. E ele vai cantando naturalmente o que vem na cabeça dele, e aquilo é uma música. E foi muito assim que eu vivi, né, na minha idade de pequena e até então. E a minha história com Deus, ela foi se aproximando, foi se aprofundando. E eu me recordo que quando eu cheguei mais ou menos aos 8 anos de idade, eu tenho um pastor amigo, ele é amigo até hoje, né? Nós temos uma amizade de muitos anos. E eu me recordo que quando eu era novinha, ele também já era assim, um pouco mais velho que eu, bem pouca coisa, e ele ministrava muito para mim, falando sobre o amor de Deus, o amor que Deus tinha por mim, não aquela coisa do que a gente acha que há o amor de Deus que não quer se perder, mas não, do valor mesmo de eu ser preciosa para o reino, para a obra, para aquilo que ele já tinha desenhado para mim. Então eu comecei a me aprofundar ainda mais nessas questões de entender esse amor de Deus e mergulhar para entender o que Deus queria comigo ainda como criança, né? De entender que mesmo eu com 8, 9 anos de idade, 10, que Deus me usaria para outras pessoas, mesmo eu sendo criança. E era assim as notificações que eu tinha da parte do Eterno. E eu me lembro que quando eu entrei na adolescência, eu continuei trabalhando na igreja, ministrando para adolescentes, mas vivendo muitas questões difíceis, né? E aí endossa o que eu falei no início, de estar e ter um relacionamento com Deus não pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é de fato. Porque, por exemplo, até os dias atuais, eu ainda vivo, claro, algumas questões muito delicadas em relação ao ministério, e eu entendo que são ferramentas, são armas, na verdade, que o diabo tenta utilizar para não só me descredibilizar, mas me desconfigurar em Deus, para que eu não seja a flecha que o Senhor já lançou. Então, o que eu percebo? Que eu sempre ouvia Deus falar que queria me usar, mas por outro lado, eu conto isso até no meu primeiro livro, eu não achei
aquele livro que você até tem, o Minha Formosura Não é Vã. Eu conto ali experiências muito profundas da minha vida com Deus, das minhas experiências mesmo com Deus, tanto boas quanto amargas, principalmente nessas que tangem a questão do preconceito racial, da misoginia, né, de muitas vezes estar num lugar e ser convidada para ministrar, e isso acontece até os dias de hoje, e você ser assim, descredibilizada, às vezes, perante as pessoas, sabe? Ser colocada em xeque porque é mulher, ou porque é negra, ou porque, enfim, por diversas questões. E isso são pontos tão difíceis de se lidar que a gente não pode invalidar a dor que uma pessoa sente quando ela é descredibilizada por ser mulher ou que ela é descredibilizada por ser negra. Mas eu nunca utilizei disso uma ferramenta para um vitimismo. Eu sempre entendi que o Senhor me chamou e pronto. E eu me lembro que teve uma época que parecia que eu estava ministrando para mim mesma e eu não podia ver o pavão. Todas as imagens, figuras que eu via de pavão, eu me associava, porque eu olhava para o pavão, o bicho mesmo, o animal que a gente vê na selva, ou a gente vai no jardim zoológico e vê o pavão, e eu acho a coisa mais linda quando ele abre aquela cauda multicolorida. E eu falei assim, é isso. Eu me vejo assim, muito colorida, muito excêntrica, que chama atenção não porque quero causar, mas porque Deus colocou uma essência em mim e vou chamar a atenção porque Ele quer que eu chame, até porque também não há quem brilhe em Deus que é para ficar debaixo da mesa, né? Verdade? E aí eu comecei a entender que comigo era bem diferente, né? Então, assim, ser enxergada como uma mulher cristã, negra, como uma mulher também, né? E tantas outras questões difíceis de lidar, hoje, me arremeteu muito para esse texto que eu li, né? Que assim como o homem se imagina, na sua alma, assim ele é. E aí eu olhei para dentro da minha alma e vi que minha alma era curada, né? Eu me via de um jeito e eu não tinha problema no sentido que, mas Deus vai me reprovar por eu ser assim. Eu entendia que Deus me amava e que Ele queria me usar desta forma. Porém, eu tinha os embates do sistema religioso, né? E o sistema religioso, ele muitas vezes ele nos fere. Eu me recordo até eu coloquei isso no meu livro e falando que eu me lembro de algumas vezes que fui ministrar em lugares e por eu ser hoje, por exemplo, eu estou com um turbante azul e sempre combinando com batom, estou até um pouco mais discreta, né? Eu acho. E eu me lembro que uma vez eu fui ministrar numa determinada igreja e cheguei na igreja, sentei lá atrás, não houve quem me recebesse, né? Embora meu rosto estava no banner, então era fácil de me identificar, até porque, né, quem não vai identificar uma persona, né, nessa figura? E eu cheguei, sentei lá atrás e o culto estava acontecendo, e eu me recordo que o pastor até dizia, nós estamos aguardando a pastora Lisa chegar, e aí eu fiz um sinalzinho, aí alguém sinalizou para o pastor que eu já estava lá desde o início do culto. E aí ele fez aquele comentário assim extremamente infeliz, o que para muita gente foi um elogio, para a gente que, né, está acostumada com certas vivências, a gente sabe que não. Aí essa mulher deve ter vindo de Padre Miguel, associando a minha aparência a uma sambista, né, com a famosa escola de samba de Padre Miguel. Então, assim, é um dos exemplos que eu coloco aqui, que, na verdade, são coisas que eu passo sempre, mas que não desconstroem a minha história com Deus. Eu entendo que hoje passar por questões como essa, como tantas outras que eu já vivenciei, não só nessa área relacionada ao preconceito, me forja para ser cada vez mais aguerrida em Deus e entender que o Senhor me chamou para ser diferente, que muitas vezes nós somos chamados como alguém diferente e é essa diferença que temos que é o que está faltando em certos ambientes. Claro que eu entendo isso porque eu tive uma direção da parte do Senhor quando Ele me forjou principalmente para esse formato que eu estou hoje, porque quem me conhece de muitos anos, eu não era assim tão colorida, sempre fui muito excêntrica, mas não era tão colorida, principalmente relacionada ao batom. Eu usava batom mais nude, batom de cores normais. Até que um dia o Senhor ministrou meu coração, né? E essa história para mim ela é muito forte, porque eu me lembro que, como eu estava falando, desde criança, pastora Alexandra,
Eu ouço o Senhor falando que queria me usar, que vai fazer, e tal, pá. Mas a gente sempre dá de cara, a gente sempre se depara com o sistema religioso, principalmente nessas questões. No meu caso, por exemplo, né? Como, por exemplo, ir ministrar em lugares, o púlpito, você é convidada para ministrar em determinado lugar a palavra, mas por ser mulher não te permitem subir no altar. E você está na igreja dos outros, e o Senhor permitiu você passar por aquilo. Vou fazer um escândalo? Não, não vou fazer um escândalo. Mas são coisas que marcam a nossa história, e quando a gente coloca isso perante o Senhor, Deus te fala, eu estou te forjando para coisas maiores. Então a gente passa muitas vezes situações que se nós formos almáticos, a gente vai levar sim para o lado pessoal e a gente não vai viver e vislumbrar o grande, a magnitude daquilo que de fato o Senhor tem para nós no que tange ao ministério. Porque ministério, ele passa pelo chamado, e o chamado ele é uma chama que tem que queimar em você. Se essa chama queima, não interessa o que você vai passar, ela vai continuar queimando. Porém, você é forjado muitas vezes, né? E aí, minha amiga, eu me recordo que ao longo de toda essa minha história de vida e tantas coisas, tantos relatos, algumas coisas me marcaram muito, como essa experiência que foi assim, meio que um checkmate que eu dei para o Senhor. E entendam bem a palavra checkmate, que eu não estou aqui dizendo que eu coloquei Deus na parede, não, nada disso. Mas a palavra do Senhor fala: fazei provas de mim. Então a gente precisa fazer prova do Senhor, experimentar e ver como ele é bom. Experimentar é igual em uma comida, né? Você está fazendo a comida, você experimenta ali, prova para saber. Então, quando o texto bíblico diz provai e vede, você tem que fazer certas experiências, certas provas com o Senhor, para que ele te responda em coisas que você precisa ter claro dentro daquilo para qual ele te chamou, porque senão você fica perdido. Porque senão você não pode tomar como base um texto como esse que eu li. Assim como o homem se vê, assim ele é. E eu sempre me vi como uma potência na mão do Senhor, independente dos ataques, né? Mas eu precisava ter uma prova de Deus, entender claramente algumas coisas. E aí eu me lembro que ao longo de toda a minha vida, ao mesmo tempo que eu sempre ouvi muito, pastora, que Deus queria me usar, eu tenho experiências assim que me marcam muito, como por exemplo, como eu te falei, a minha infância foi regada debaixo de oração, né? É acordar de madrugada 4, 5 anos para orar. Conta dedo os pais que fazem isso hoje, que acordam seus filhos para orar pela madrugada com 3, 4 anos de idade. Eu tenho essa experiência com Deus, eu tenho essa vivência em família, né? De ter um pai que era um sacerdote, que disciplinava a gente, que promovia o culto doméstico. Não era minha mãe que forçava a gente a fazer, era o meu pai que construía instrumentos, meu pai fazia instrumentos para a gente tocar no nosso culto doméstico dentro de casa. Então isso muito me forjou, sabe? E aí eu me lembro que ao longo de toda a minha infância eu ouvia muito Deus falando, Deus usando os profetas: vou te usar, vou fazer, quero te usar ainda menina. E eu sabia, quando ele falava que ia te usar ainda menina, às vezes eu não entendia muito bem, porque assim, eu já estava na obra, eu já regia, eu já ministrava para as crianças, né? Eu já fazia teatro na igreja, eu sempre fui de compor tanto peças quanto músicas, enfim. E aí eu me lembro também de experiências que eu passava, que por esse contexto de oração, de viver com a minha mãe, com meus pais em casa, nós tínhamos uma oração na nossa casa toda terça-feira. E eu me recordo que toda terça-feira que as irmãs iam para orar, era impressionante que as irmãs pareciam que só viam coisa ruim. E eu me lembro que não tinha nunca daquelas irmãs que iam para orar na nossa casa, nenhuma delas, assim, queria muito estar mentindo, queria muito estar errando. Aí nenhuma delas falava uma coisa boa. Então eu falava para minha mãe tomar cuidado, me orar, minha mãe fazer campanha, isso, aquilo, outro, porque elas viam o espírito da prostituição, elas viam a pombagira, elas viam isso, elas viam tudo, elas viam coisas penduradas na parede, elas viam demônio de tudo de qualquer forma relacionado a mim, como se eu fosse me perder, como se eu fosse uma prostituta um dia, sabe? Possa até ser que esse fosse o intento de Satanás, mas não, não era normal, tipo, quase toda terça-feira eu só ouvia isso. E aquilo foi me dando uma revolta muito grande, porque eu falei assim, gente, ninguém vê nada, né? E experiências como assim, eu mexer no cabelo, se eu fizesse uma trança, eu fazia uma trança para poder ficar bonita, né? Para ficar melhor apresentável, porque eu estava sempre na frente, eu estava sempre no louvor, eu estava sempre, né, nas coisas da igreja, a gente sempre levantava um vaso para dizer que o Satanás estava se pendurando na minha trança, e eu tinha que fazer piada com aquilo. Eu falava assim, gente, mas agora Satanás virou Tarzan, né?
Eu me lembro de quando eu trabalhava numa libertação muito conhecida, os líderes daquela libertação, uma vez eu estava com um brinco, uma argola, e o líder virou e falou assim, mas eu vejo a pombagira passando por dentro da argola. Aí eu falei assim, mas agora virou Cinco de Soleil, porque sempre eram com as mulheres negras. Então, assim, eu entendo que tudo que nós vivemos são histórias para a gente contar, marcam a nossa história, e se a gente não souber ressignificar, marca a nossa história de maneira muito bruta. Então a gente tem que estar muito em Deus para não se perder, porque hoje eu conheço muitas mulheres que se dizem cristãs, mas são militantes. Por quê? Porque viveram exatamente isso que eu vivi. Se você é negra, você não pode mexer no cabelo. Eu me lembro que quando eu fazia... Entra, amiga, que eu estou fazendo a live aqui. Já falo contigo, fica à vontade. Eu me lembro que quando eu mexia no cabelo, botava uma trança, um satanás na trança. Se eu fazia um coquinho, porque meu cabelo caía, o cabelo crespo, ele é um cabelo muito sensível. Então, quando você faz certos tipos de processos químicos, muitas vezes dá buraco. E eu me lembro que acontecia disso, de cair mesmo, dar buraco na cabeça. Então, eu sempre fui muito criativa, inventava penteados. E nisso que eu inventava penteados, sempre tinha um profeta para levantar, para fazer alguma coisa, para inventar uma profecia, que não tinha nada a ver. E quando eu comecei a a entrar na maturidade e perceber quão agressivo aquilo era, eu não me afastei do evangelho. Eu me aproximei ainda mais de Deus, porque eu entendia que não, se Deus me fez negra, preta, sei lá, como queiram, né? Que hoje tem essa polêmica ainda, o preto, o branco, o preto retinto, o preto não sei o quê. Eu sou negra, para mim tá ótimo, e eu não entro nem muito nessas questões, porque são assuntos que de fato são legítimos, mas hoje a coisa está tão intensa que se você não tomar cuidado, você cai numa militância e você se perde. Então, eu vivi muito isso no meu contexto religioso, mas sempre com muita experiência com Deus. Da mesma maneira que eu ouvia pessoas que se diziam profetas falando coisas contra aquilo que o próprio Deus criou. Mas o meu cabelo é crespo, foi Deus quem fez, né? E eu não me afastei do evangelho, eu nunca me desviei, nunca nada. Me casei virgem, olha que maravilha. Quando as irmãs profetizavam que minha mãe iria chorar lágrimas, eu me lembro de um pastor que falou para minha mãe iria chorar lágrimas de sangue, porque eu tocava numa banda, eu tocava saxofone numa banda que eu era a única menina. Então veja, o nível de agressividade, no meu caso, foi muito, muito específico, sabe? Não só da questão da misoginia, como também dessa questão do preconceito racial, né? Se você mexe no cabelo é um problema. Aí eu olhava para as irmãs, para as meninas de pele clara, para as brancas, né? Elas cortavam, pintavam o cabelo de louro, faziam o que quisesse no cabelo. E não tinha suspensão, não tinha exclusão, não tinha nada. Eu fui suspensa muitas vezes. Sabe, Alexandra, você ter a tua vida cristã marcada por coisas assim. Eu fui suspensa inúmeras vezes porque fiz um cabelo diferente, porque alisei, porque botei trança. Eu fui suspensa porque usei um brinco. Eu fui suspensa porque ganhei um cordão. Eu fui suspensa porque eu tinha um casaco e eu tenho esse casaco até hoje. Que eu falei, eu vou guardar esse casaco. Porque por conta desse casaco eu passei uma das maiores humilhações. Eu tenho esse casaco até hoje. Ele é um casaco felpudo, grande, sabe, de lã. E ele tem a gola que é assim, minha amiga, assim. Eu fui suspensa por conta dessa gola. E na época, o líder do louvor tinha engravidado a noiva. E eu não pude cantar na festividade porque eu estava com aquele casaco no ensaio. Mas ele pode tocar a festividade inteira, mesmo com a noiva grávida. Então, veja, são coisas assim absurdas. E aí, quanto mais coisas eu vivia, quanto mais eu apanhava, ministerialmente falando, mais eu me aproximava de Deus no sentido de buscar, porque eu falei assim, não é possível. E Deus sempre falando, estou te forjando para coisas maiores. E um dos piores, né? Uma das coisas que mais me marcou, para finalizar assim, meu testemunho, que é muito longo, eu tenho muitas experiências que hoje eu me divirto, mas vejo o quão positivo e quão bom foi passar por essas experiências, porque elas realmente, hoje eu posso falar, eu sou cristã, eu sou crente de verdade, porque hoje o mínimo que a gente vê outras pessoas passarem, elas se desigrejam, elas saem, o pastor isso, o pastor aquilo. Eu me lembro que nessa festividade, por exemplo, dessa respectiva igreja, quando eu fui suspensa por conta de um casaco e por conta de calça comprida, que eu trabalhava em Niterói, e aí minha irmã ficou de levar roupa para mim, a gente andava a pé, mas não faltava culto. A minha irmã não pôde ir
porque não conseguiu dinheiro. Então eu fiquei no ensaio, aguardando ela chegar direto para o culto à noite, para eu trocar de roupa. O pastor mandou recado. Ele não falou comigo, ele não perguntou porque eu estava de calça. Ele só mandou recado. Mas as pessoas na igreja estavam se dando entre si, entendeu? Estavam se trocando, estavam fazendo coisas absurdas, mas eu fui suspensa por causa de roupa. E sempre quem? A negra. Sempre a neguinha. Sempre eu. E aí eu fui entendendo, não é possível. E aí quando Deus foi intensificando cada vez mais, ao longo de eu crescendo, aí mudei de igreja, me casei, e a coisa continuou acontecendo. Eu falei, não é possível que Deus queira me usar, eu já estou na obra. Não é normal isso. E aí, um dia, eu fui convidada para convidar, em 2015, eu fui convidada para ministrar o aniversário de uma grande pregadora daqui do Rio, e ela nunca tinha me visto na vida, eu a conhecia pela internet, e de repente, do nada, um dia ela pegou meu telefone, não sei com quem, me ligou para perguntar pelo meu cabelo, o que eu fazia, porque eu já estava naquele mistério, né, do Jubão. E eu levei um susto com aquilo, porque eu adorava aquela pregadora, no sentido de admirava muito, não adorar de idolatria. E quando ela me falou, olha, eu quero você pregando no meu aniversário, eu não consegui nem dizer não, Deus não deixou eu dizer não. E eu me lembro que aquele dia foi a minha primeira pregação com holofote, porque eu dividi o altar com outros pregadores da Baixada Fluminense, bem renomados. Só que naquele final de semana, que era o aniversário dela, e já caminho para o final, eu passei aquela sexta-feira orando, meu esposo comigo, meu filho mais velho na época tinha 5 anos, eu falei, Deus vai ter que falar comigo hoje, porque não é possível que uma pregadora desse porte me convide para ministrar no aniversário dela, nunca me viu pregar, eu não tenho um material, não é normal isso, Deus vai ter que falar comigo hoje, porque eu não tenho problema em ser usado, eu só não quero entrar na forma do sistema, porque o sistema te imprime, te obriga a ser o que você não é. Uma pastora, para ser idônea, para ser respeitada, não pode ter esse visual. E eu me vejo assim, eu me identifico dessa maneira. E eu falei, Senhor, eu não quero ser diferente do que eu sou. Quem eu sou é isso aqui. E eu me lembro que naquele aniversário, depois que eu preguei no final do culto, eu sempre tive uma coisa com Deus, Alexandre, eu falo assim, Senhor, se o Senhor tiver que usar alguém para mim, não manda ninguém gritando, ninguém bradando, ninguém fazendo escândalo, porque eu já sou escandalosa, então me confronta no silêncio. E foi assim que o Senhor mandou. Uma irmã que hoje nós somos amigos, ele falou, Deus manda te dizer que a partir de hoje, para você parar de questionar a ele, porque ele quer te usar com este cabelo todo e com aquele batom. Aquele dia me marcou tanto, Alexandra, porque eu não estava com batom azul, eu estava com batom nude e ninguém me conhecia na Baixada Fluminense. E você sabe como as igrejas da Baixada são criteriosas. Hoje não tanto, mas naquela época, né, um tempo atrás, 2014, botar 10 anos atrás, 2015, 9 anos atrás, era muito resistente às igrejas. E aí, ali, eu percebi que Deus realmente estava me consolidando na minha identidade. E Deus me deu um tempo para que eu vivesse a minha realidade, que é isso aqui. E aí eu entendo que é o que eu sempre falo, a minha beleza não é vã, há um propósito. A minha aparência é uma ferramenta para Deus usar. E essas experiências, tanto do lado da sexualidade, no que tange a minha aparência, as multiformas como eu me apresento, muita gente, cada dia eu estou com cabelo diferente, mas sempre um batom azul ou verde, porque são as minhas cores proféticas. Então, eu entendo que no Senhor, ele tudo que há em mim reverbera. E essas são as experiências que me marcaram muito, e de lá para cá, de 2015 para cá, eu nunca mais, assim, fiquei naquela oscilação não ministerial, mas de me importar com o que as pessoas falam, porque eu me lançava, mas eu tinha um certo receio de me lançar de fato por quem eu era, ou sou, por conta do que iam falar, porque, na verdade, nós sempre acreditamos que somos abalizados e validados pelo que os outros vão expor, porque legado é o que eu deixo nas pessoas, mas reputação é o que elas acham de mim. Então ninguém quer que as pessoas falem assim, aquela neguinha do batom azul. Infelizmente falam isso, né? Aquela pastora louca. Infelizmente vão continuar falando. Só que, assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. E eu vejo que a minha alma, ela não é almática, a minha alma, ela é submissa ao Senhor. Então eu vejo como o Senhor tem me visto. Eu me enxergo como o Senhor me enxerga. Claro, todos os dias sendo lapidadas.
E o Senhor tem me projetado, tem dado aí vitórias, né? Agora eu estou com o próximo livro que a gente vai estar para lançar até o final do mês, onde a gente fala experiências aqui lindas sobre maternidade. Ai, estou tão feliz. Nosso livro que a gente lançou, né? Tem 3 semanas. Esse livro aqui, Restaurando Sua Raiz Familiar, que você também participa desse livro. E a minha história com Deus é essa. É uma história que talvez para muita gente não seja tão interessante, porque eu não vim do mundão. Muitas pessoas na igreja têm o hábito de validar e maximizar quem vem de fora. Eu acho extraordinário quem experimentou, sim, ser alcançado por Deus, quem veio lá do mundo. Mas a gente precisa valorizar e dar voz para quem está aqui dentro que nunca saiu. E parece que a gente tem pesos diferentes, quando na verdade não. Nós servimos ao mesmo Deus e Deus age na nossa vida de maneira diferente. Só que hoje eu tenho me entristecido um pouco porque eu vejo pessoas valorizando apenas quem vem de fora, quem vem do mundo. Ah, porque fulano foi sambista lá fora. Aí, porque fulano foi sambista lá fora, quando ele chega aqui na igreja, ele fica à vontade, ele às vezes não teve nenhuma conversão genuína. Entendeu? Mas ele veio lá de fora, porque ele já é famoso, todo mundo conhece. Mas e quem está aqui dentro? Pessoas como eu, que tem uma história de infância, de berço, sabe? Que deixam um legado. É tão bom saber que pessoas falam assim, poxa, você nunca se desviou. A minha filha, esses dias eu ouvi uma irmã falou para mim assim, da igreja que minha mãe era, né? A minha filha te tem como uma inspiração. Porque todas as vezes que ela queria sair da igreja, ela falava, não, porque a filha da Cremilda nunca saiu. E eu vivo isso. E pode não ser tão grande, mas para mim é valioso, porque o apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Eu tento imitar a Cristo também. Então, assim, vale a pena me imitar de alguma forma, porque se eu procuro imitar a Cristo, eu não tenho do que me envergonhar. A minha história ela é genuína e a história é do que o Senhor desenhou, né? De uma mulher, hoje, 45 anos de idade, nascida num lar cristão, um lar humilde, minha mãe doméstica, meu pai era sapateiro, depois meu pai virou pedreiro. Fui doméstica também aos 15 anos de idade, trabalhando em casa de família, né? Vivendo toda a sorte de bênçãos que eu pude viver da parte de Deus, em tempo e fora de tempo. E hoje, uma mulher que nunca se desviou, que contrariou as falácias de pastores e de mulheres que se dizem de Deus, de que eu me desviaria, de que eu seria prostituta e de que minha mãe choraria lágrimas de sangue. Como eu vi minha mãe sofrer e chorar quando ela ficou orando pelas madrugadas, Senhor, cancela essa palavra. Eu falei, mãe, não precisa nem orar. Então eu vou me desviar para quê? O que é que tem lá fora? Né? E que o Senhor possa ministrar melhor o coração de quem está nessa live, que você, pastora Alexandra, continue sendo essa ferramenta de Deus para impactar as pessoas, porque mais do que grandes pregações de sermões que às vezes a gente decora porque ouve na internet, né? E hoje está muito fácil, você pega aí, ou então você joga no chat GPT e você faz uma pregação. Mas eu acho que a pregação mais genuína é a pregação da nossa vida. A nossa história conta muito, a nossa história deixa um rastro. Eu, alguns anos atrás, não muitos, 2020, eu estava grávida e foi outra experiência que me marcou. Isso me emociona muito, porque Deus tem me permitido, e você sabe, muitas vezes estarmos em algumas mesas de pessoas que, na ótica humana, a gente não estaria. Porque eu não sou famosa, eu não sou grande pregadora, eu não sou bombada, eu não sou midiática, mas Deus tem permitido a nós acessos. E eu me lembro que eu estava grávida do meu bebê e fizeram um chá de bebê para mim, surpresa, e nesse chá de bebê, a pastora Helena Raquel, que foi quem promoveu o chá, era um encontro que a gente tem entre amigas, e ela perguntou na mesa a minha história. E eu contei essa história. E foi engraçado que na carinha de algumas pessoas que estavam na mesa, algumas não estavam acreditando, porque o meu visual é de uma passista de escola de samba, conforme aquele pastor quis dizer. Mas Deus sempre levanta pessoas para também validar a nossa história. E tinha 2 pessoas na mesa que me conhecem de pequena. E ela falou, e testemunharam. Por isso que eu acho lindo que a gente não precisa ficar justificando quem somos, porque sempre Deus vai levantar alguém para justificar.
E eu me lembro que naquela mesa, quando eu comecei a contar a minha história, aí eu vi aí alguns rostinhos, algumas pessoas achando que eu estava mentindo, ou que eu estava inventando. Alguém se levantou e uma mãe de um grande pregador, do Carlos Júnior, é uma amiga, e o Carlos Júnior é um pregador renomadíssimo. E ela falou: essa garota é crente, ela é irmã dela, eu conheço a família de berço. E falou que na minha adolescência eu já cantava nas vigílias da igreja que ela dirigia com a irmã dela. Então, assim, são histórias que para muita gente são só histórias, mas é a minha história de vida com Deus. E eu posso dizer, sou cristã de verdade, nunca me desviei e não tem cão que vai me tirar do caminho do Senhor. Porque tudo que eu já passei são experiências que poderiam sim ter me derrubado, me destruído, me jogado no mundo. Porque essas histórias eu já vi repetir em outras pessoas e pessoas realmente saírem da presença do Senhor. Mas maior o que está em mim do que o que está no mundo. E aí eu finalizo. Obrigada pela oportunidade. Que Amo! isso, meu Deus! Tu acelerou esse negócio, tem muita coisa para entregar, hein? Contei, Ó, contei nem metade. Nem contou metade. foi nada. Cara, Tu contou foi nada. eu tô aqui, minha filha, porque eu dei aquela acelerada, porque o bebê já está no horário do bebê. O meu mais velho levou ele lá para a rua, que ele estava chorando. A minha irmã gêmea chegou aqui. Né? Vem Meu cá, irmã Deus, gêmea, vou botar o rostinho aqui. Minha irmã gêmea meu chegou aqui. Deus. Que eu tô aqui. Hoje é aniversário do meu bebê, ele tá fazendo 1 aninho. Eu tô na É, decoração, amada. Você não tá entendendo. A eu minha irmã esqueci gêmea. desse detalhe. Que é Essa é a Fernanda, aniversário a do minha seu irmã gêmea. filho. Hoje é aniversário, tá Foi fazendo 1 aninho. mesmo, você E ainda falou. tem essas experiências também que eu conto nesse livro, né? De uma Que mulher que era lindo. infértil. Eu tinha dificuldade para gerar. Tentava, já Meu estava 5 anos Deus! E casada e 3 nada. príncipes em casa agora. Meu E aí Deus! eu A orei, trindade. Deus usou um profeta, e aí descobri que estava grávida. E aí eu conto um segredo que eu acho extraordinário aqui, que quando você consagra ao Senhor o seu primeiro fruto, todos os demais frutos que virão já estão santificados. Cara, isso é terrível. Meu mais velho, ele tem 14 anos, ele é profeta. E a coisa é tão séria que ele profetizou os 2 irmãos. Ou seja, Meu para quem tinha dificuldade de ter um filho, Deus me deu o segundo, né? Eu andando de bicicleta, empurrando o carro, descobri que estava grávida, né? Uma gestação de altíssimo risco. Mas aí, ó, cumpriu-se na minha vida o que cumpriu na vida de Isabel, né? E deu-se o Deus, tempo de dar à luz e teve o filho. Porque meu mais do que Deus. você só gerar, é você segurar no colo. Aí eu No colo. liguei, né, amiga? Tu lembra dessa história, né? Eu liguei, aleluia, eu sou ligada do segundo. E aí, Deus começa a usar os crentes por aí. Inclusive essa irmã gêmea aqui, sentada aí do Ligada, meu lado. Glória a Deus. Lisa, peraí. Ligada no Ligada, segundo? ligada. Eu era ligada do Misha. Ligada. Eu Gente! liguei quando eu tive ele. Eu tive na mesa do parto, o médico me ligou. Aí Deus falou, vou te dar. Aí uma amiga ainda falou assim, ó, antes dele completar 5 anos, Deus vai te dar um outro filho. Falei assim, só se for por cima do remédio. Oxe, foi por cima de remédio de ligadura. Engravidei de novo, ano passado. E tá aí o bebê Ligada. fazendo. Glória a Jesus. Aí eu liguei de novo, né? Liguei de novo. Eu sou ligada 2 vezes para a glória de Deus Pai. Não tanto glória de Deus Pai, que Deus já me perguntou quem foi que te deu autorização para tu ligar. Deus ainda quer me dar outro filho. Olha aí. Para quem não tinha um, Olha! para a glória, aplauda sem inveja. Receba ventre fértil, você que está nessa live aí, em nome de Jesus. Eu sou. Receba ventre fértil, mano. Em Mas nome de vem cá, Jesus. tem a promessa do quarto? Minha filha, você não está entendendo. O meu mais velho já profetizou, os crentes tudo profetizando. Eu falei, Senhor, eu não quero, mas seja feita a tua vontade, meu ventre é teu. Como eu sei que nós estamos vivendo tempos caóticos, né? E o avivamento precisa acontecer, Deus precisa usar o quê? Os filhos das santas. Se eu sou santa, meus frutos estão tudo santificados. Tá tudo pro Meu reino. Deus vai levar essas crianças tudo pro avivamento aí, ó, Deus. para trazer, para remir a nossa nação e remir. Meu Deus, isso é muito forte. É forte, hein? Eu tento trabalhar isso na minha mente, porque você ter um filho e fazer igual a Ana, não é mole, não. E você Pregar no altar. ter filho hoje, nos dias de hoje, e entender que teus filhos não são do Senhor, e falar, meu ventre é teu, e entender que os teus filhos são os remidores dessa geração,
pode ser que eu nem esteja mais aqui. E eu nem quero imaginar, não quero nem pensar no que eles poderão passar para remir essa nação, essa geração, por conta do avivamento. Verdade. É terrível. Verdade. Mas É forte, né? é Porque, pastora Lisa, que a senhora falou, né, sobre o preconceito dentro da igreja. E isso ainda é muito forte, terrível. tá? Em muitas igrejas. Muito. Muitas igrejas do preconceito. Eu Nosso passei próximo também por livro que eu já coisas estou assim. escrevendo, Hã? terminando de escrever um próximo livro com 3 amigas negras, exatamente falando disso. Né? A gente está Preciso. falando Pérolas Negras. O nome do livro é Pérolas Negras, Tesouros de Fé e Resiliência. Já tô Isso aí, divulgando precisa aqui, trazer essa fala. Isso ainda E acontece assim, muito dentro das eu igrejas. procuro ter muito cuidado, porque a gente precisa falar de uma coisa que existe, que é legítima, que Uhum. dói em nós, mas Sim. a gente não está levantando bandeira de militância. Não é Sim. isso. Porque hoje está tudo distorcido, e aí quando Sim, vê, é tem um verdade. montão de crente petista, entendeu? Uhum. Troço tudo infiltrado na igreja, uma perturbação, e Tá não é isso. complicado. Mas na verdade, é uma fala de conscientização, não é nem Sim. para os brancos, é para nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes nós, negras, nós negros, validamos o preconceito. E o pior, nós mesmos somos preconceituosos com nós mesmos. Sim. Então, assim, é Muito complexo. respeito. É complexo. Então, assim, é um livro que a gente está tendo muito cuidado para escrever. A ideia é lançá-lo Sim. agora em novembro, mas estamos em oração, que a gente quer lançar em novembro, mas a gente precisa estar no cronograma do Espírito Santo. Sim. Então, não dá para Sim. fazer, entendeu? Porque não é para Ele ser é um o livro, não é para ser um livro polêmico. Ah, para Uhum. polemizar. Não, não é isso. Não. É um livro que é para abençoar vidas. Claro. Eu conheço mulheres, pastores, líderes que têm problemas ainda com a sua negritude, ou como o povo diz, com a sua ancestralidade, mas não é nada de ancestralidade, eu não quero entrar nesse detalhe, e, enfim. Mas eu quero só glorificar o Senhor por essa oportunidade, porque falar da minha história, para mim, é tão delicioso e talvez até mais relevante do que um convite para ministrar a palavra. Porque, como eu te falei, ministrar a palavra, muitas pessoas podem ministrar, né? Decora uma coisa ali e fala. Mas quando você fala a verdade, os olhos são o espelho da alma. Então, assim, aquilo que eu estou falando, a história, quem está aí assistindo do outro lado, não precisa ter o Espírito Santo, não. Vai discernir se é genuíno ou não. E De as crianças verdade. tudo aqui. Não mexe, não, gente. Não, ó, a criança já chegou. Obrigado, Lisa. Que Deus continue abençoando sua vida e ministério por ter aceitado, né, de prontidão, dentro dessa sua agenda cheia. Aqui, o meu bebê fazendo É o aniversariante de hoje? O meu aniversariante de hoje, o bebê. Parabéns! Isso, ó. O do meio. E o mais velho está segurando o ring light. Porque a vida do crente não é morando. A família toda no reino trabalhando. Todo mundo. Ele não, já estava com a criança lá fora segurando, porque ele fica assim, ele quer interagir, ele quer ministrar. Tá falando em línguas, é dele. E, minha filha, eu posso um dobrado com ele na igreja. Quando eu vou para a igreja de consagração, eu fico desesperada. Ele vai no colo das pessoas, e Deus usa ele, né? Ainda tem esse detalhe. Os 3 são profetas, é uma luta, eu não posso ir em qualquer lugar com eles. Quando eu estou nos ambientes proféticos, eu tenho que ficar muito ligada. Por quê? Deus usa esse garoto assim de uma forma absurda. E aí são tudo experiências que a gente tem, né? Quando Deus falou, vou te dar profetas, eu não tinha noção. Quinta-feira retrasada, eu estava na igreja, na consagração. Aí eu tô vendo ele se lançar no colo de uma moça que eu nunca vi na vida. E ele começou a bater aqui no peito dela, bater na cabeça dela, bater de um jeito. Daqui a pouco a mulher chorava. A mulher começou a chorar. Quando eu lembrei que ele estava, que eu olhei assim, eu vi que são as formas que ele começa a ministrar, que eu ia virar para a irmã para falar, irmã, fica ligada que ele é profeta. Eu já nem precisei falar, a mulher já estava como? Se entregando toda. O problema é que tem vezes que eu tenho que ficar ligada para Deus dizer para mim o que está dando para ele. Aí tu acha que eu tenho paz? Não tenho paz. É o preço do chamado. É o preço. É o preço do chamado. Amiga, eu vou ter que sair porque já está alvoroçando aqui a coisa. Tá bom? Obrigado Obrigado pelo convite. Me chama mais vezes.
Com certeza. Beijo Gente, para faz todos que... fotinho aí, gente. Tira o comentário e faz uma fotinho. Aleluia. Olha Tira o para cá, comentário então. aí, ó. Clica dentro do negócio de comentário. Acho que é dentro do comentário que faz tirar. Ou não? O quê? É lá em cima. Para você tirar o comentário, que aí a pessoa, quem bater a fotinho nossa, vai sair sem os comentários aparecendo. Aí Ih, eu sai a ainda não sei mexer fotinho nisso, bonitinho. não. Eu ainda Ih, não sei mexer nisso, não. eu tô tentando achar aqui, mas aí você que Como tem que é que coisar aí. tira as conversas? Eu não sei, não. Ah, então bate assim Ainda... mesmo, porque aí tem alguns que a configuração tá diferente. O meu geralmente aparece uns 3 pontinhos lá em cima, mas também não tá aparecendo aqui para mim porque não sou eu a gestora da live. Gente, para Tira. Ah, de tá, comer o tirei. chiclete da festa. Tirei. Consegui. Vai. Conseguiu? Você me ensinou, hein? Foi. Oi? Você me ensinou. Pronto. Eu também sou É meio isso aí. leiga, gente. Segura ele aqui Vou mais. aprendendo com Jesus. Amém, então. Então Deus te tá. abençoe. Feliz Beijo. aniversário. Tchau. Obrigada. Pai.